Olá! Um mundo cada vez mais compartilhado e diferente. Em tese, esse seria o cenário ideal para discutirmos a inclusão, mas na prática a realidade é bem distante deste ideal. Aceitar as diferenças e incluir no sentido real da palavra sempre foi um desafio para a sociedade, principalmente quando essa diferença se traduz em deficiências físicas ou intelectuais. Mas de que forma cada um pode contribuir para transformar essa realidade? No ponto de encontro de hoje, os caminhos para a inclusão no Brasil. Então, a pessoa com deficiência tem o direito de estar na sociedade como qualquer um. A inclusão no ambiente universitário. Apesar de ser diferente das outras pessoas e de ter que lidar com algumas coisas de forma diferente, não teve um momento que eu percebi que eu era diferente. A iniciativa da PUC Campinas, que capacita pessoas com deficiência para o mundo do trabalho. Meu filho começou a evoluir. Meu filho não sabia escrever o nome, não sabia escrever nada, começou a escrever, começou a ensinar, começou a mexer em computador, começou a crescer, a se dar com as pessoas. E o projeto de TCC, nascido dentro da universidade, que virou uma solução prática para pessoas com deficiência visual. A missão da empresa ela é ajudar pessoas, independente se elas tenham deficiência ou não. A gente busca incluir as pessoas aonde a cidade não possui infraestrutura para isso. É agora, no Ponto de Encontro. Mais de 20% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. São 45 milhões de brasileiros que enfrentam todos os dias o desafio de convencer a sociedade a ser mais inclusiva. Mas será que sabemos o que significa realmente incluir alguém? Do século XX para cá, a pessoa com deficiência foi tendo uma condição de aceitação na sociedade. Isso mudou bastante significativamente ao longo dos séculos, mas ela entrava na sociedade, ela ia para a escola, ela ia para os ambientes, desde que ela se comportasse da maneira mais normal possível, como as demais pessoas. Então não era a sociedade que mudava, era a pessoa com deficiência que tinha que se amoldar aos padrões sociais vigentes. E esse conceito a gente chamou de integração. Na verdade, o movimento era da pessoa com deficiência em direção à sua condição de estar na escola ou estar num ambiente familiar ou numa festa. Ela tinha que fazer o esforço e a mudança. O conceito de inclusão traz justamente uma outra perspectiva. Aí, quando a gente passa de olhar a perspectiva da deficiência só como uma questão individual de responsabilidade do sujeito, e percebe que a deficiência também é fruto de todas as barreiras e de toda a condição de interação da pessoa com o ambiente em que ela vive, vê-se a questão da deficiência como um direito e não como uma questão que é individual e de responsabilidade do indivíduo. E como direito, a pessoa com deficiência tem o direito, como qualquer pessoa, à educação, à saúde, ao trabalho, à inclusão social, aos benefícios, enfim, a tudo que um cidadão, qualquer pessoa tem, Então, com deficiência ou sem deficiência, são pessoas. O termo inclusão, ele vem na sua essência dizendo que tem que colocar, é para colocar, e a pessoa e o ambiente vai se adequar à pessoa. Então, a proposta inclusão é você colocar, eliminando as barreiras que o próprio ambiente ou as pessoas, enfim, podem oferecer. Trabalhar nesse sentido. Então, o termo inclusão sempre é pensar em trazer alguém para perto do seu convívio social, ou dentro da sua empresa, na comunidade escolar. Não é deixar a pessoa de lado, é trazer para dentro. A perspectiva da inclusão vai mudando no sentido de que é a sociedade quem vai ao encontro. Você reconhece, então, o que é pessoa com deficiência hoje? Falando na questão da inclusão na perspectiva da pessoa com deficiência, Então, é aquela pessoa que tem uma limitação de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental, visual ou auditiva, que faz com que ela tenha dificuldades de uma participação plena e efetiva na sociedade, mas em função das barreiras com as quais ela interage. Então, a inclusão hoje, na verdade, é assegurar a qualquer pessoa a possibilidade de participação na sociedade
por meio da superação dessas barreiras. E a superação dessas barreiras é de responsabilidade social. Ainda tem o preconceito, o medo de lidar com as diferenças, né? A pessoa não sabe como se colocar, se postar. Hoje eu acho até um pouco difícil dizer, não sei como fazer tal coisa para a pessoa com deficiência, né? Com tanta informação que a gente tem, né? Internet, as próprias mídias, é um pouco difícil. Mas ainda tem, realmente, a gente enfrenta muita dificuldade da pessoa ser incluída na sua essência. Eu vejo isso em qualquer ambiente, desde dentro da empresa, que a Sorri trabalha, a Sorri Campinas trabalha com isso, né, capacitando, fazendo a colocação da pessoa com deficiência em ambientes empresariais, mas isso a gente vê em todos os locais. Se a gente vai sair, se a gente faz um passeio, a gente sempre percebe que as pessoas olham diferente, né? Ainda não conseguem ver como pessoas, independente do que tenham, né? O que são pessoas. Então eu acho que ainda tem muito a caminhar. Hoje, o que vai fazer com que essa passagem se complete de uma integração para uma inclusão total é essa consciência que as pessoas têm de que se trata de um direito e que a questão da limitação nos remete a quais os recursos, então, precisam ser providos para que a pessoa tenha acesso a tudo que qualquer cidadão tem o direito de ter, né? Então, ainda nós temos um caminho para fazer, né? As escolas ainda resistem um pouco, ainda alegam não ter preparo para receber alunos com deficiência. Então, a gente volta a discutir, né, o conceito no sentido de mostrar que a escola precisa se preparar, e isso como qualquer profissional que se capacita ao longo da sua atividade, que isso é necessário para que essa criança de fato frequente a escola, tenha acesso então à educação, tenha acesso às questões sociais, à inclusão em todos os demais ambientes, para que possa chegar à universidade, para que possa estar incluída no mercado de trabalho e todos os demais direitos que qualquer cidadão tem. E como essa inclusão acontece na educação? Estatisticamente, o número de pessoas com deficiência que chegam ao ensino superior, apesar de pequeno, aumentou bastante nos últimos 10 anos no país. Hoje a nossa equipe mostra como isso acontece na prática aqui na PUC Campinas. Acompanhe na reportagem. A Ana Clara controla o mundo com as mãos, literalmente. O caminho agora faz parte da rotina diária dela, que acabou de ingressar no curso de jornalismo. Mas antes de contar esse capítulo da história, vamos voltar um pouco no tempo, quando a Ana nem sonhava com a faculdade. A Ana Clara tinha 6 meses de idade e aí nós fomos no pediatra porque ela não sentava sem o apoio de almofadas. Então, passamos pelo pediatra, ele desconfiou, passou para um neuro. Esse neuro pediu um exame de eletroneuromiografia e é através desse resultado do exame que a gente diagnosticou que ela tinha AME tipo 2. Então a Ana Clara ela tem a sensibilidade, ela tem os movimentos, mas ela não tem a força, que tanto nos membros inferiores quanto nos membros superiores. A AME, atrofia muscular espinhal, é uma doença genética que causa fraqueza nos músculos e perda progressiva dos movimentos. No caso de Ana, o diagnóstico veio acompanhado de uma previsão nada otimista. Os médicos acreditavam que ela não passaria dos 2 anos de idade. Hoje, aos 18, ela mostra que essa estatística não se aplica ao seu caso. Eu sempre tive em mente de que eu tive uma expectativa de vida e de que eu não ia passar dos 2 anos de idade, enfim. Mas eu nunca tive em mente, tipo, será que eu vou conseguir fazer? Eu sempre, todo mundo vai fazer, eu vou fazer também, vou fazer faculdade, eu quero fazer. E aí, eu passei, né? Recém-chegada a Campinas, a futura jornalista já faz planos e promete ser ela mesma o caminho para uma sociedade mais inclusiva. A Ana Clara ela veio com uma missão de ensinamento realmente pra gente. Todas as pessoas que passam por nós, né, os amigos, os familiares, todo mundo aprende um pouco. Os médicos, os fisioterapeutas, ela o tempo todo está mostrando que não é só aquilo, né? A gente não está num quadrado, a gente não está em limites, né? A gente sempre pode ultrapassar aquilo. Então,
ela o tempo todo tem forças para mostrar para a gente que é capaz, né, da gente mudar, de correr atrás, de sempre ampliar mais aquilo. Traz vivências, traz experiências que muitas vezes os alunos não conseguem ainda pensar que podem existir e que são extremamente importantes para que eu, como jornalista, como ser humano, consiga olhar para o outro. Eu acho que é de extrema importância e a gente precisa saber ouvir, precisa saber se relacionar e precisa trazer essa discussão também para os alunos. Eu espero que eu me apaixone ainda mais pela profissão, porque eu gosto muito de escrever e eu sempre quis achar uma forma de passar o que as pessoas vivem, contar a história das pessoas, dar voz às pessoas que precisam ser ouvidas e que querem falar. Eu sempre quis buscar alguma forma de eu poder fazer isso e eu espero que com o jornalismo eu consiga cumprir essa missão. Eu acho que inclusão é um termo muito amplo, realmente. Temos que pensar na não exclusão de qualquer pessoa, principalmente quando essa pessoa está dentro da universidade. A PUC Campinas ela tem uma missão de formar o aluno integralmente, não apenas dentro de uma graduação, como sendo um profissional preparado para o mundo do trabalho, mas como ser humano. A universidade quer que o seu aluno saia formado como homem e mulher. Então, dentro dessa visão, dentro desse preparo, a inclusão ela é presente tempo integral. Vale lembrar, Malu, que todos nós temos necessidades, nós temos as nossas dificuldades. Então, por que excluir, por que não respeitar aquele que tem uma necessidade um pouco mais aparente, um pouco mais visível? Outro ponto importante quando o assunto é inclusão é a participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Hoje elas já são mais de 400 mil, ocupando postos espalhados por todo o país. E esse número pode ser ainda mais positivo se receber os estímulos certos. Aqui na PUC Campinas, esse estímulo vem do CIAPD, o Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com Deficiência, que capacita quem quer ingressar nesse mercado. Veja como funciona na reportagem. Aos 19 anos, o jovem Elnatan se apresenta para a assinatura do primeiro contrato de trabalho. E o crachá já revela, ele é o mais novo funcionário da PUC Campinas. Mas para chegar até aqui, algumas barreiras tiveram de ser superadas. Eu pensava que só porque eu tinha deficiência, eu não podia trabalhar. Há pouco mais de 2 anos, Elnatan foi diagnosticado com um quadro de deficiência intelectual. Foi neste momento que Dona Vilma, mãe do garoto, resolveu procurar ajuda e encontrou o CIAPD, o Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com Deficiência. Eu sempre empurrei meu filho para a vida. Agora meu filho estava dizendo que o meu filho ia precisar de mim o resto da vida, que eu ia ter que andar com ele, fazer tudo com ele. Para mim foi muito difícil. Eu cheguei aqui em pranto. Angústia que durou pouco. Acolhido de imediato, Elnatan começou a frequentar as oficinas oferecidas no local, que tem como principal objetivo preparar os alunos para o mundo do trabalho. Todas estão pautadas numa organização interdisciplinar, que perpassa 4 temas principais de trabalho, que é a questão do autorreconhecimento, para que a pessoa possa se autoconhecer melhor e, a partir desse autorreconhecimento, identificar relações com os ambientes, que é a nossa segunda etapa. A partir disso, a questão da criatividade e resoluções de problemas, que é a terceira, e por último, a organização de um projeto de vida que vislumbre a possibilidade do trabalho. Meu filho começou a evoluir. Meu filho não sabia escrever o nome, não sabia escrever nada, começou a escrever, começou a ensinar, começou a mexer em computador, começou a crescer, a se dar com as pessoas. O meu filho hoje, você tem uma ideia, ele pega o irmãozinho dele e fala, vai lá na creche, eu empurro mesmo. Eu empurro para ele conquistar o espaço dele. Eu falo, leva o seu irmão. No começo ele chorava, não sei o que eu falei, você é capaz, você consegue. E aí eu empurrava ele para aí, ele ia chorando, levando a mão dele, e eu disse lá de longe. Ele ia e voltava. E agora eu falo, Elnatan, a mãe precisa de você. Pega lá o seu irmão na creche. E ele vai lá e traz o irmão dele.
A autonomia percebida, inclusive, na entrevista de emprego realizada na universidade. No caso do Elnatan, em específico, me chamou muito a atenção porque ele ressaltou muito essa questão de se desenvolver profissionalmente, então de não ser limitado pela deficiência intelectual que ele possui. Então ele comentou que ele quer crescer, que ele quer aprender novas atividades, ele comentou até mesmo de fazer uma graduação, que foi muito legal para a gente. Então a gente percebe a importância que eles dão para esse conhecimento que eles adquirem aqui. Sim, muito feliz, né? Alegre, porque é a oportunidade que eu vou ter agora. Eu espero que a Capuc mesmo, né, goste do meu trabalho, que eu faça o trabalho perfeito, que eu possa também depois, que eu sei que é o lugar que eu vou crescer. Aqui, vai começar tudo daqui. Já uniformizado e com disposição de sobra, o jovem começa agora uma nova história. Atualmente, nós temos em nosso quadro funcional 62 PCDs, tá? Que são acompanhados por encarregados, né, da própria universidade, que possuem capacitação para poder fazer e desenvolver o trabalho com todos eles. Além disso, eles também participam de oficinas aqui no CIAPD, com uma frequência pré-determinada. Então, são oficinas que continuam contribuindo com o seu desenvolvimento. Com Elnatan em boas mãos, o choro de Dona Vilma, antes sem esperança, se transformou na certeza de que o filhão pode superar qualquer obstáculo na vida. Só ser persistente, ter coragem e ânimo e fé. E acreditar. Eu posso chegar. E assim vai chegar. Ao reconhecer a pessoa com deficiência como cidadã, ela tem um projeto de vida, né, que pode significar para ela estudar, fazer a escolaridade básica e partir para um curso, por exemplo, de natureza técnica profissionalizante ou ir para o ensino superior, fazer a sua graduação, concluir com perspectivas à inclusão no mercado de trabalho, né? Ainda há, sim, dificuldades em relação a isso, mas na questão da inclusão no mercado de trabalho, já há 25 anos mais ou menos, a gente tem a lei de cotas, que de alguma forma também estabelece critérios para que empresas aí que tenham mais de 100 funcionários tenham uma porcentagem de pessoas com deficiência incluídas nos seus quadros, né? Isso também, durante esses 25 anos, muitas questões foram ocorrendo, muitas resistências por parte das empresas também foram identificadas, mas também o Ministério Público foi firme no sentido de cobrar o cumprimento efetivo da lei para que a pessoa com deficiência pudesse efetivamente ser contratada, né, e ter perspectivas dentro da empresa de ter uma estabilidade no trabalho, então a permanência no trabalho e inclusive uma perspectiva de carreira. Ainda a gente tem empresas que escolhem, né? Eu quero o deficiente, o cego que vê, o surdo que ouve, o deficiente físico, mas não pode ser cadeirante porque não tem acessibilidade. Então, acessibilidade é um termo que é para todos, não importa, é um desenho universal, ele tem que ser acessível para todas as pessoas, né? Então, a pessoa pensa que o elevador é só para o cadeirante. Não, pode ser para aquela pessoa que tem uma dificuldade de locomoção ou porque ela quebrou o pé e está num momento, né, que ela precise usar. Ela pode trabalhar, mas ela precisa usar o elevador. Então, ainda as pessoas pensam em acessibilidade exclusivo para a pessoa com deficiência. Então, eu vejo assim, eu estou há 15 anos dentro dessa área, eu vi que muito mudou. Quando eu entrei para trabalhar na Sorri, as colocações eram sempre as pessoas com deficiência física, reabilitados do INSS, deficiente auditivo e o deficiente visual e deficiente intelectual era mais difícil. O intelectual naquela época era, sem sombra de dúvida, a pessoa que menos era escolhida a trabalhar. E isso mudou muito, muito nesses 15 anos. A gente coloca pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, um número até que razoável. Nesses últimos anos, as pessoas com outras deficiências têm se colocado por si só, sem depender da Sorri, é uma minoria que procura a Sorri. E as pessoas com deficiência intelectual estão acessando, sim, o mercado. Então, é uma mudança de paradigma, porque até então nunca se pensou que o deficiente intelectual
poderia trabalhar numa empresa, como um hospital, como um supermercado, como em uma escola, ou mesmo uma organização, mais uma área administrativa. E de que forma empreendedores estão olhando para esse tema? Aqui na universidade, essa visão começou cedo, em um projeto de conclusão de curso. O resultado você acompanha agora na reportagem. Usar a tecnologia a favor da inclusão. Esse é um dos pilares de uma empresa criada por 2 ex-alunos da Faculdade de Engenharia Elétrica da PUC. Através de um projeto de TCC, os estudantes miraram em um objetivo ousado: dar mais independência a quem tem alguma deficiência visual. Eu comecei a olhar o que tinha ao meu redor e ver o que poderia ser explorado como trabalho de conclusão de curso e como eu poderia ajudar as pessoas com isso. E como eu era morador de Itatiba, eu pegava toda semana um ônibus de Campinas para Itatiba e sempre embarcava uma senhorinha com deficiência visual. E daí eu comecei a me fazer perguntas, como que ela sabia que o ônibus estava chegando, como que se ela precisava de ajuda ou se ela tinha algum som característico do ônibus que ela sabia que a linha estava chegando. E aí surgiu, com tantas perguntas, essa oportunidade de estar trabalhando isso como trabalho de conclusão de curso. A ideia ganhou corpo e hoje se transformou na V-Solutions. Até agora já foram 2 protótipos desenvolvidos para o público com deficiência visual. O primeiro deles, batizado de V-Bus, permite que o cego escolha em um painel braille a linha de ônibus que gostaria de pegar. O painel avisa quando o veículo se aproxima, ao mesmo tempo em que o próprio motorista é alertado sobre o embarque do passageiro. Para que não haja dúvidas quanto ao ônibus certo, ele emite ainda um sinal sonoro para que esse passageiro consiga chegar até o local de embarque. O protótipo está passando por melhorias para que consiga ser ainda mais eficiente e viável para a implantação. Então a nossa evolução do V-Bus é exatamente colocar um GPS preciso dentro do ponto de ônibus para poder notificar a pessoa que o ônibus exatamente está chegando, o ônibus que ela exatamente quer está chegando próximo da parada dela. O segundo projeto é o V-Rotas, que tem como proposta criar um GPS para áreas internas como shoppings, mercados e aeroportos. O aparelho será responsável por direcionar as pessoas para o local correto, garantindo mais segurança e até otimizando o tempo. A gente está buscando sempre novas oportunidades para pessoas portadoras de deficiência, e agora a gente já está abrangendo para pessoas sem deficiência alguma, né? Que é a história da V-Solution, a gente está colocando ela como uma empresa que vai dar acessibilidade para todo mundo e vai fazer essa inclusão de todo mundo em todos os lugares. O projeto ganhou apoio da FAPESP e hoje ultrapassa os muros da instituição, para quem sabe, num futuro próximo, fazer do espaço público um lugar melhor e principalmente mais inclusivo. A gente está assim, muito orgulhoso, né, com relação a esse projeto. Esse projeto a gente está tentando apoiá-los, né, no que for possível, né, desde a fase de concepção, de planejamento desse projeto, né, até a fase de, como eu falo, né, de escalar, né, da gente conseguir levar esse produto para a sociedade. E a gente está bastante empolgado e esperamos conseguir ajudá-los nessa caminhada. Há um quadro grande na sociedade de pessoas que precisam de soluções para que possam viver melhor, com qualidade de vida, de ter mais cidadania. Então, começar isso na universidade, conscientizando nossos futuros profissionais, né? Conscientizando os nossos professores da importância dessas pesquisas, é contribuição para um Brasil melhor que vem à frente. Estamos evoluindo, temos muita coisa ainda a ser alcançado. Eu acho que, de início, respeitando o próximo, tendo esse olhar de que todos temos uma necessidade, tirar esse olhar penoso do outro. Então, vemos uma pessoa usuária de cadeira de roda, por que ter pena? Ela pode ter uma cabeça fantástica, muitas vezes, com um intelecto maior do que qualquer outro aluno. Então, temos que ter essa visão, essa valorização do todo da pessoa. Se pensarmos dessa forma, estamos caminhando muito bem.
mas ainda existe a necessidade desse olhar, né? Tirar esse olhar penoso e respeitar o ser humano como um todo. A deficiência é uma condição, é uma característica que as pessoas têm, assim como tem cor da pele, altura, peso, cor dos olhos, dados que te identificam como pessoa, né? Então é a gente entender a deficiência como condição que inclusive pode fazer parte da vida de qualquer um de nós, em qualquer momento, em qualquer situação, né? Seja por ocasião do nascimento, ou mesmo da gestação, do nascimento, durante a infância, adolescência, vida adulta, aí por uma doença, por um acidente, por situações que podem ocorrer que de uma hora para outra você tem uma condição que se modifica. Segundo, a ideia de descolar a ideia da deficiência como sinal de incapacidade, de imperfeição, né? Entender que a pessoa com deficiência, como qualquer pessoa, sente, pensa, se comunica e se move em direção a um projeto de vida, né? Imaginar que uma pessoa com deficiência não tem isso. Como qualquer pessoa, todos nós pensamos, sentimos, agimos, nos comunicamos e temos um projeto de vida. Então, a grande contribuição que eu acho que nós podemos dar, primeiro, é assegurar um espaço permanente de discussão e de conversa sobre isso. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, colocar essa temática em pauta, para oferecer para as pessoas esclarecimentos, para oferecer oportunidade em que as pessoas tirem as suas dúvidas sobre o que é, né, a deficiência, quem é a pessoa com deficiência, o que é de fato incluir, a gente contribui para que isso vá sendo cada vez mais natural. Não banalizar o sentido do que é a deficiência, mas naturalizar. As pessoas precisam saber o que é, podem falar sobre isso, podem fazer perguntas, podem compreender e podem encontrar a sua forma de participação. Quando você assegura tudo isso, você desmistifica, né, tantas coisas que ainda cercam essa ideia da deficiência e da inclusão e vai tornando isso uma coisa absolutamente clara, porque a gente volta para a questão que hoje é de direito. Então, a pessoa com deficiência tem o direito de estar na sociedade como qualquer um. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Se você precisa de capacitação para o mercado de trabalho para pessoas com deficiência, na tela você encontra os contatos da Sorri e também do CIAP aqui da PUC Campinas. Obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau!